Agora nós vamos dar início à terceira aula do nosso curso e nós vamos falar sobre os fatores e processos de formação do solo. Essa aula é uma aula muito importante, é uma aula central do curso. Muito do que a gente vai ver daqui para frente, a gente vai ver hoje de uma forma bem mais sucinta, né? Então é uma aula que vai dar para a gente uma visão geral do que a gente vai ver daqui para frente. Bom, por que a gente estuda os fatores e processos de formação do solo? A gente estuda para entender como que a gente sai do material de origem, então como que a gente sai de uma rocha, como é que a gente sai de um sedimento, e tem, a partir deles, a formação de um solo. Bom, e o que precisa acontecer, então, para que a gente tenha a formação do solo? Eu vou fazer uma analogia aqui, só para ficar mais fácil para a gente entender. Imaginem vocês que a gente vai fazer um bolo, né? Então, o que eu preciso para fazer um bolo? Eu preciso de alguns materiais, né? Então, eu preciso de ovo, eu preciso de farinha, né? Se for um bolo de chocolate, por exemplo, chocolate, manteiga, fermento. Mas, se a gente tiver só esses ingredientes, a gente não vai fazer um bolo, né? Eu preciso que alguém vá lá e quebre esse ovo, misture essas coisas, né? Então, tem que ter uma ação em cima desses materiais para que a gente tenha o bolo pronto, né? Da mesma forma, para que o solo seja formado, a gente vai ter o que a gente, esses ingredientes, né? Fazendo essa analogia, seriam os fatores de formação. Então, eu tenho um determinado material de origem, seja ele uma rocha, seja ele um sedimento, né? Eu tenho os organismos vivos que vão estar nesse ecossistema. Esse perfil de solo ele vai estar inserido numa determinada posição de relevo, né? Num determinado clima. Então, pode ser que eu estou no Nordeste, num ambiente mais árido, onde eu tenho temperaturas elevadas, ou eu posso estar no Norte, num ambiente mais quente, mais úmido, né? Ou no Sul do Brasil, por exemplo, um ambiente um pouco mais frio. Isso vai mudar também, né, o tipo de solo que a gente vai ter. E eu preciso também do tempo, né? Então, é claro que se a gente acabou de ter um derramamento, por exemplo, né, de lava vulcânica, o solo na região que tem esse derramamento, ele vai ficar mais jovem, né? Vai ser um solo menos intemperizado, certo? Então, a gente tem também a ação do tempo. É o mais passivo de todos os fatores de formação, mas é importante também, né? Mas, então, esses seriam os ingredientes. Mas a gente tem as ações que precisam acontecer também, né? Então, a gente tem os processos. E quais são esses processos? São 4 principais grupos. Os processos de adição, os processos de perda, de transformação e os processos de translocação. Quando a gente fala de adição, a gente está falando das entradas de materiais dentro de um determinado perfil que a gente está avaliando, né? Quando a gente fala de perda, a gente está falando da saída desses materiais. Gente, quando eu falo materiais, pode ser material mineral, pode ser matéria orgânica, pode ser gases, né? Qualquer coisa que esteja ali no solo que está saindo, a gente vai considerar como processo de perda. A gente tem processos de translocação, onde a gente tem simplesmente uma movimentação, né, desses materiais dentro do perfil. Então, eu posso ter íons, por exemplo, que descem, né, da parte mais superficial para a parte subsuperficial, mas sem deixar o solo, né? Isso é um processo de translocação. A gente pode ter a subida de materiais, quando o lençol freático sobe, por exemplo, né? Ele carrega com ele íons. Então, esses íons eles saem dessa região mais subsuperficial e são levados para a parte mais superficial, né? Então, é uma movimentação, mas que está acontecendo dentro daquele perfil de solo que eu estou avaliando, né? Bom, a gente vai começar agora, nesse vídeo, falando sobre os processos de formação do solo, né? E, na sequência, a gente vai passar para os fatores de formação do solo. Vamos começar falando sobre o processo de transformação. Gente, quando a gente fala em transformação, a gente está falando de uma alteração química ou de uma alteração na estrutura do material, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um material orgânico, né? O que eu estou chamando de material orgânico? Uma planta, animais, né? Então, são frações orgânicas que ainda não iniciaram o processo de decomposição. A gente vai chamar isso de material orgânico. A conversão desse material orgânico em matéria orgânica é um exemplo de processo de transformação.
A transformação dos minerais primários em minerais secundários é um exemplo também de processo de transformação, né? E essas reações de transformação, elas geralmente vão envolver aí reações de hidrólise, hidratação, dissolução, tá? Que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre elas nas próximas aulas, né? Então, a gente tem uma aula que a gente vai conversar basicamente só sobre essas reações, tá? Eu não vou entrar muito profundo nisso hoje, não. Alguns exemplos de processos de transformação: monossialitização, bicialitização, alitização, ferralitização, tá? São exemplos de processos específicos de transformação. Deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente fala processos de transformação, a gente está falando de um nome geral, né? Transformação. A gente tem vários processos de transformação. E a gente tem processos específicos, né? Então, quando eu falo adição, perda, transformação e transporte, são processos gerais. Quando eu falo em bicialitização, monossialitização, aí eu já estou falando de processos específicos, né? Então, a monossialitização, por exemplo, é um processo que envolve transformação, envolve perda também, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A bicialitização da mesma forma, a alitização e ferralitização, tá? Só para a gente saber, a monossialitização, ela leva à formação de minerais do tipo 1 para 1, monossiale, tá? Uma forma da gente tentar gravar isso, monossiale, um silício, né? Lembrando que quando a gente fala em minerais 1 para 1, a gente está falando de minerais que têm uma lâmina de tetraedro de silício para uma lâmina de octaedro de alumínio, né? Quando a gente fala de minerais 2 para 1, a gente está falando de minerais que têm duas lâminas de tetraedro de silício para uma lâmina de octaedro de alumínio, tá? Então, quando eu falo monossialitização, eu estou falando da formação de minerais 1 para 1. E quando eu falo bicialitização, dicialitização, eu estou falando da formação de minerais 2 para 1. Então, duas lâminas bi, né? Ciale de silício, tá? A gente põe assim para ficar um pouco mais fácil para a gente gravar, né? Então, monossialitização, 1 para 1, bicialitização, 2 para 1, formação de minerais 2 para 1, alitização, formação de óxidos de alumínio e ferralitização, formação de óxidos de ferro, né? Bom, por que são processos de transformação? Por que a passagem, né? Vamos pegar aqui no caso a formação de minerais 2 para 1. Por que a passagem, né, do mineral primário para o mineral secundário vermiculita, ou a passagem do mineral secundário vermiculita para o mineral secundário esmectita? Por que a gente tem processos de bicialitização aqui? Porque a gente está levando, né, a formação de minerais 2 para 1. Como a gente já viu, a vermiculita e a esmectita são minerais do tipo 2 para 1. À medida que o intemperismo avança, então a gente vai tendo a formação de minerais 2 para 1, depois de minerais 1 para 1 e depois de óxidos. Então a gente tem uma perda. Observem que esse processo aqui, né, são processos de transformação. A gente tem bicialitização acontecendo aqui, monossialitização aqui, ferralitização e alitização aqui, que são processos de transformação. Mas esses processos, eles também implicam em perdas. A gente tem uma alteração, a gente tem uma alteração estrutural, a gente tem uma alteração de composição química aqui. Mas a gente também tem, ao mesmo tempo, processos de perda, né? Então, a gente tem remoção de silício, percebam, a gente sai de minerais que têm duas lâminas de tetraedro de silício para minerais que têm uma lâmina de tetraedro de silício, para minerais que não têm silício, que é o caso dos óxidos. Então, a gente tem uma perda acentuada aqui, né? Nesse sentido, de silício, né? A gente tem perda de magnésio, a gente tem perda de cálcio, a gente tem perda de potássio, né? Então, a gente tem perda do que nós agrônomos chamamos de bases, né? Lembra que eu coloco sempre entre parênteses, porque do ponto de vista químico, né? Cálcio, magnésio e potássio não são bases, a gente chama assim, mas não são bases, certo? A gente tem uma redução da CTC, então, à medida que o intemperismo avança, que a gente vai tendo solos com maiores teores de caulinita, com maiores teores de óxidos, a gente vai tendo uma redução da CTC, tá? Então, essa é uma visão geral dos processos de transformação de minerais no solo, tá? E essas transformações, gente, de minerais,
elas envolvem aquelas reações que a gente comentou, oxidação, oxirredução, a hidrólise, né, uma reação importantíssima para os processos de transformação. Nós não vamos entrar nisso agora, né, como eu já comentei, nós vamos passar muito por cima e vamos ter uma aula onde a gente vai falar só sobre esse assunto, tá? Mas vou dar um exemplo aqui de uma reação de transformação envolvendo a oxidação. Na formação dos minerais, né, lá no magma, a gente está num ambiente anaeróbico, tá? E nesse ambiente anaeróbico, a gente vai ter o ferro na forma de ferro 2. Quando esses minerais passam para o sistema solo, quando a gente passa a ter esse material de origem, né, na camada mais superficial da litosfera, na parte onde a gente vai ter a formação do solo, a gente vai estar, esse material vai ser exposto ao oxigênio. E a gente pode ter reações de oxidação. Então, esse ferro que é 2, né, que era ferro 2, porque ele foi formado num ambiente anóxico, né, num ambiente com ausência de oxigênio, ele passa a ferro 3. Isso é uma reação de transformação, tá? A gente tem uma transformação aqui. Então, só um exemplo para a gente entender um pouco mais sobre esses processos. A gente, além de ter a transformação de minerais, a gente também tem a transformação da matéria orgânica, né? Que é um processo extremamente importante para a gente, porque é um processo que vai levar ao fornecimento de nutrientes, é um processo que vai levar à formação da matéria orgânica do solo, né? Que a gente vai ver mais para frente que ela tem um papel muito importante em termos de retenção de água, em termos de retenção de nutrientes. Bom, e quais são as reações de transformação da matéria orgânica? A gente tem duas mais importantes, tá? Tem outras, né? Tem várias outras, mas eu vou comentar sobre duas mais importantes, que são a mineralização e a umificação. O que é a mineralização? Gente, a mineralização é quando a gente sai de um resíduo orgânico e tem a liberação de elementos inorgânicos, né? Então, por exemplo, na reação da respiração, os organismos vivos, eles vão pegar a glicose, na presença de oxigênio, vão transformar isso em CO2 e água, né? Isso é um processo de mineralização. A gente tem a glicose, que é uma substância orgânica, formando substâncias inorgânicas, né? Como o CO2 e a água. É, então, uma reação de mineralização. Quando a gente adiciona um material orgânico no solo, esse material orgânico, também a gente vai ter uma aula que a gente vai conversar só sobre isso. Esse material orgânico, ele tem uma composição bastante heterogênea. Então, a gente tem lignina, celulose, hemicelulose, a glicose, né? A gente tem uma série de compostos aí. Alguns são muito fáceis de serem degradados e vão rapidamente levar à formação de CO2 e água se a gente tiver oxigênio presente. Mas outras moléculas, gente, elas não são tão fáceis de serem degradadas. É o exemplo da lignina. A lignina, ela tem uma estrutura muito mais complexa, ela é uma molécula muito maior, então ela é muito mais difícil de ser degradada. E o que vai acontecer é que quando esses resíduos orgânicos eles caem no solo, parte deles vai ser degradado, né? Então, num primeiro momento, caiu lá restos de cultura, por exemplo, no solo. A gente vai ter a atividade da fauna picotando tudo isso, né? O que a gente chama de trituradores. E depois a gente vai começar a ter ação dos micro-organismos, que vão, num primeiro momento, degradar aquilo que é fácil de ser degradado. Então, aquelas moléculas que são fáceis de ser degradadas, como glicose, por exemplo, né? E vão deixar aquilo que é mais complicado de ser degradado. O exemplo seria a lignina. Essas moléculas que são mais difíceis de serem degradadas, elas podem sofrer um certo processo de degradação, mas ele não é completo. E não estou dizendo assim que nenhuma delas vai sofrer o processo de degradação completo, tá? Estou dizendo assim que, de forma geral, essas moléculas elas não vão ser totalmente decompostas, né? Elas não vão ser mineralizadas. Vai sobrar um resíduo aí, que não foi completamente degradado, e esse resíduo, ele vai compor a matéria orgânica umificada do solo, tá? Esse processo aqui é chamado de umificação. Bom, só para a gente ter um parâmetro, se a gente tiver 100 gramas de matéria orgânica, a gente vai ter aí entre 90% e 95% dessa matéria orgânica sendo liberada na forma de CO2 e água. É claro que esses valores, eles variam muito, né? Em função do clima que a gente está, em função do tipo de solo que a gente tem,
se a gente tem água presente ou não, né? Por quê? Porque quando a gente está numa área inundada, a gente perde aqui o oxigênio, né? E aí o processo de mineralização ele fica bastante prejudicado, como a gente vai ver um pouco mais para frente aí da disciplina, tá? Bom, por enquanto, então, só para a gente recapitular, eu gostaria que vocês tivessem em mente que os processos de transformação eles podem ser de materiais minerais, né? Levando à formação de minerais, muitas vezes aí no solo, minerais secundários, né? Do tipo 2:1, do tipo 1:1 e os óxidos. E também a gente tem a transformação da fração orgânica, né? Que pode ser uma transformação completa, levando à mineralização, ou também pode ser uma transformação incompleta, que vai levar à formação da matéria orgânica umificada do solo, tá? Só um último comentário que eu acabei esquecendo de fazer aqui, quando a gente estava falando da transformação de minerais. Essa é uma sequência lógica de intemperismo, né? Então, a gente passa por sai do mineral primário, vai para vermiculita, esmectita, caulinita e óxido. Mas, gente, tenham em mente que nem sempre essa sequência vai acontecer dessa forma aqui, né? Vai depender um pouco do material de origem. Alguns materiais de origem, eles não têm tanta tendência, né, de formar vermiculita. A gente pode passar direto para esmectita, por exemplo. Mas vai depender também do clima. Se a gente estiver num ambiente onde a remoção é muito intensa, a remoção de silício é muito intensa, a remoção de bases é muito intensa, a gente vai ter um favorecimento das reações químicas, a gente vai ter um favorecimento do processo de intemperismo químico. Isso pode fazer com que a gente saia direto aqui dos minerais primários e tenha a formação de esmectita, ou saia direto dos minerais primários e tenha a formação de caulinita, e saia direto dos minerais primários e tenha a formação dos óxidos, tá? Então, existe essa sequência, é uma sequência didática, uma sequência, né, que realmente pode acontecer, porém, não é necessário que aconteça dessa forma, né? A gente pode ter a formação direta de caulinita e óxido. Isso é bastante importante a gente entender quando a gente está aqui no cerrado, porque aqui no cerrado, mesmo quando a gente está num solo que às vezes é um solo que está numa condição que a gente sabe que é um solo menos intemperizado, o material que constitui esse solo pode sim ter altos teores de caulinita e é muito comum que tenha, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente vem direto aqui para a formação de caulinita por estar num ambiente que favorece muito o intemperismo, como a gente vai comentar quando a gente for falar sobre os fatores de formação do solo. Bom, então nós comentamos agora sobre os processos de transformação, e nós vamos passar para os processos de adição. Gente, o que é adição? Adição é tudo aquilo que está entrando num determinado perfil de solo. Então, por exemplo, a entrada de materiais minerais, a entrada de íons trazido pela água da chuva, a entrada de solos que vieram de outra parte, né? Material de solo que veio da parte mais alta da paisagem, por exemplo, galhos e fezes, por exemplo, né? Que vão cair sobre a superfície do solo. Gases, a entrada de gases, o gás ele sai da atmosfera e entra dentro do solo. A gente viu isso na aula passada, né? Então, todos esses são processos de adição, né? Então, a gente tem adição aí que pode ser devido a materiais que vêm trazidos pela parte mais alta, íons que são trazidos pela elevação do lençol freático, né? A argila, que às vezes é trazida também por essa elevação do lençol freático, pela chuva, enfim, tá? Tudo que está entrando no solo, de alguma forma, a gente pode chamar de adição. Inclusive, gente, aqueles insumos que a gente aplica, né? Então, o fertilizante que a gente aplica, os pesticidas que a gente aplica, eles são, quando a gente faz isso, a gente vai estar, sim, fazendo um processo de adição. Bom, vamos mostrar alguns exemplos aqui, né, então, dos processos de adição. Adição de materiais que vieram da parte mais alta do relevo. Então, a gente tem um processo erosivo, né, que vai levando partículas de solo a serem depositadas numa parte mais baixa do relevo, né? Muitas vezes a gente tem, assim, uma diferença de material de origem, inclusive no solo, né, como a gente pode ver nessa foto aqui. Esse solo aqui é chamado de argissolo, é um solo que tem
o que a gente chama de gradiente textural, né? Isso é uma das principais características desse solo. Ele tem uma parte superior que tem um teor de areia um pouco mais elevado e uma parte inferior com um teor de argila um pouco mais elevado, né? Tem vários processos que podem levar à formação desse tipo de situação, né? Onde eu tenho uma parte superficial mais com um pouco mais de areia e uma parte subsuperficial com um pouco mais de argila, né? E um deles são os processos de adição, da deposição de materiais trazidos de outras partes do relevo, né? Então, a gente tem uma diferença aqui de material de origem, né? A gente consegue ver aqui, olha, com bastante clareza isso daí, tá certo? Um outro exemplo de processo de adição é a deposição de materiais nas planícies de inundação, né? Então, o que são as planícies de inundação? É aquela área, né, que está próximo do rio e que sofre inundação periódica, né? Quando a gente tem essas inundações, né? Então, quando, olha, a gente tem aqui nessa figura, a gente está mostrando aí, exemplificando a entrada de água nesse sistema. No início, a gente está com o rio lá embaixo, né? Mas à medida que as chuvas vão acontecendo, esse rio vai subindo e ele vai afetando áreas maiores, ele vai cobrindo, então, uma área maior, tá vendo? Bom, nessa água, gente, que chega com o rio, a gente tem partículas de argila, a gente tem partículas de sedimento, né? Essas partículas, elas vão sendo depositadas aqui, olha, na superfície desse solo que está nessa região aqui, formando solos que têm essa característica, né? Então a gente vê aqui com muita facilidade a formação de camadas no solo, tá? Esse solo ele está nessa região aqui da planície de inundação e ele sofre então um alagamento periódico e tem a deposição desses materiais que são trazidos pelo rio, né? Então é um exemplo aí de um processo de adição e esse processo especificamente, ele leva, é muito comum, né, que ele leve à formação de solos com caráter flúvico, né? O que é o caráter flúvico? São solos que têm distribuição errática de teor de argila, de teor de matéria orgânica, né? O que é isso? Se a gente pegar e medir o teor de carbono orgânico e o teor de argila aqui nessas camadas, a gente vai ver que tem uma variação. E essa variação, ela não sofre ela não é lógica, não é crescente ou decrescente, por exemplo, né? O normal é que a gente tenha teores mais elevados de matéria orgânica em superfície, e à medida que a gente vai pegando amostras de subsuperfície, a gente vai observando teores mais baixos de matéria orgânica. Mas isso não vai estar acontecendo dessa forma nesses solos que têm caráter flúvico, né? A gente vai ter essa distribuição errática aí, então, de argila e de matéria orgânica por conta desse processo de adição, né, que acontece aí nessa área da planície de inundação. Bom, a gente tem também, da mesma forma como a gente tem os processos de adição, a gente tem os processos de perda. E tem uma coisa que é importante a gente comentar, né? Quando a gente tem o processo de perda de num determinado solo, é muito comum que essa perda seja adição para um outro solo. Nem sempre, tá? Nem sempre é assim, não. Mas, por exemplo, quando a gente tem um processo de perda de material, então, se adição é tudo que está entrando, perda é tudo que está saindo, né? Eu dei esse exemplo aqui, disse, olha, esse solo que está nessa região aqui, ele está recebendo solo que veio de cima, né? Então, adição para esse solo aqui e perda para esse solo que está sendo formado aqui, para o perfil que a gente está avaliando aqui em cima, tá? Então, enquanto é a adição aqui embaixo, é perda para esse solo que está aqui em cima, né? Só um comentário, gente, só um parênteses, né? Quando a gente fala em solos, a gente pensa neles de uma forma individual. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que não existe um risco, né? Que fala, olha, daqui para cá, daqui, né, riscado para cá é latossolo, desse risco para cá e outro solo, não é bem assim, né? Existe isso, vai acontecendo, essa transição, ela é gradual, né? É diferente quando a gente fala em indivíduo, por exemplo, quando a gente está falando de seres humanos, né? Cada indivíduo é um indivíduo, quando a gente está falando de insetos, quando a gente está falando de plantas, né? Quando a gente está falando de solo, não existe essa separação tão bem delimitada entre um indivíduo, né, e outro, ou seja, entre um solo
e outro, tá? Só para a gente ter isso em mente. Mas a gente vai, para conseguir pensar esses processos, a gente vai pensar num perfil, a gente vai comparar perfis. Então, por exemplo, para esse perfil que está aqui em cima, o material que está saindo é um processo de perda, e para o que está aqui embaixo, que está recebendo esse material, é adição. E por que essas perdas acontecem? Bom, essas perdas acontecem devido ao processo erosivo, né, como a gente acabou de comentar, que tira material de um lugar e coloca do outro, devido à percolação de água no perfil do solo. Então, a água, ela passa pelo perfil do solo, carrega íons com ela e pode tirar esses íons, né, do solo, levando a um processo de perda. Então, percebam, gente, que a lixiviação, né, que seria o processo aí de descida de íons no perfil do solo, ela pode ser um processo de perda. O íon, ele pode sair do solo, mas pode ser também um processo de transporte, né? A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. A saída de gases do solo também é um processo de perda. A retirada das plantas pela colheita é um processo de perda. Então, a gente está tirando material orgânico, a gente está tirando nutrientes que estão ali dentro daquela planta, tá? É um processo de perda também. Eu vou comentar sobre 2 processos de perda que são muito importantes quando a gente está falando de formação de solo, que é o escoamento superficial e a lixiviação. O que é o escoamento superficial? Gente, não é escorrimento superficial, tá? É escoamento superficial. É justamente aquela descida, né, de materiais que acontece da parte mais alta da paisagem para a parte mais baixa, né? Ela vai acontecer pelo movimento da água. Então, a água bate aqui, né, ela dispersa as partículas, essas partículas ficam em solução e são arrastadas junto com o movimento da água. A intensidade do escoamento superficial vai depender de uma série de fatores. Então, por exemplo, qual que é a declividade do terreno, né? Em áreas mais íngremes, a gente vai ter um escoamento superficial mais alto, então a gente vai ter mais processo erosivo, né? E quanto mais íngreme, então, a gente vai ter solos menos intemperizados. Por quê? Porque a gente vai ter a formação do solo, mas ao mesmo tempo que a gente tem um solo sendo formado, a gente tem a água batendo e levando esse solo que está sendo formado embora, né? A gente pode pensar que a erosão, ela é um processo oposto à pedogênese. Pedogênese, a gênese do solo, a formação do solo, né? A erosão, ela é um processo oposto. Enquanto a gente tem a pedogênese formando o solo, a gente tem o processo de escoamento superficial, a gente tem o processo erosivo, removendo esse solo que está sendo formado, certo? E a intensidade desse processo vai depender muito da declividade desse terreno, do comprimento dessa rampa, né? Quanto mais comprido, maior vai ser o arraste de partículas, da intensidade da chuva, né? Então a gente sabe que tem regiões onde a gente tem chuvas torrenciais, e esse processo ele vai ser mais intensificado, né, quando a gente tem essas chuvas torrenciais. Depende também da permeabilidade do solo, porque quanto mais água conseguir infiltrar, menos água a gente vai ter fazendo esse movimento lateral, né, carregando partículas com ela, certo? Bom, um segundo processo que é muito importante, né, um segundo processo de perda que é muito importante é a lixiviação dos íons. Para que a gente tenha reações de intemperismo químico, a gente precisa retirar os íons do sistema para ter um novo processo de intemperismo químico, né, um processo de transformação dos minerais. Então, a lixiviação ela é muito importante para a evolução dos processos de intemperismo, porque ela vai retirar da solução do solo os íons que estão ali. E isso vai fazer com que seja necessário atingir novamente o equilíbrio entre a fração sólida e os íons que essa fração sólida, que essa fração sólida alimenta em solução. Quando a gente retira os íons que estão na fração, na fase líquida, a fração sólida vai precisar repor esses íons em solução. Então, a gente vai ter um processo aí de transformação devido à lixiviação, devido a esse processo de perda de íons, né, por lixiviação. Bom, nós falamos sobre os processos de transformação, de perda e de adição. E agora, por fim, nós vamos falar sobre os processos de translocação ou transporte. O que são esses processos? São processos onde a gente tem a movimentação de materiais dentro do perfil de solo, né? Essa movimentação pode ser para baixo, então ela pode acontecer com o movimento da água, por exemplo,
mas ela pode ser para cima também, né? Então, a elevação do lençol freático, vou pegar o mesmo exemplo em sentidos inversos. A água pode levar para baixo os íons, tá? No processo de lixiviação desses íons, e a água também pode trazer para cima os íons quando o lençol freático sobe e ela carrega junto com ele esses íons, tá? Todos os dois, se a gente não tiver saída dos íons do sistema, se a gente só tiver a mudança deles de lugar, né, dentro do mesmo perfil de solo, vai ser um processo de translocação, tá? Então entendam que a translocação é a movimentação dentro do mesmo perfil do solo. Estou tentando chegar aqui naquela figura onde aqui. Às vezes as pessoas confundem e falam, não, mas não é transporte também, porque a partícula saiu daqui e veio para cá. Mas percebam, a gente está analisando a formação desse solo aqui, tá? Então, para esse solo aqui, a saída das partículas, ela não é transporte. Para esse solo aqui, é perda. Transporte é tudo que se movimenta, mas se movimenta dentro desse perfil que a gente está avaliando, né? Pode ser assim também, mas não sem que saia daquele perfil de solo que a gente está avaliando. E vou citar aqui alguns exemplos de processos específicos de translocação. Então, a argiloviação é um exemplo de um processo específico de translocação, né? O que é a argiloviação? É a migração, é a descida da argila da superfície do solo para o horizonte subsuperficial. E ela desce e vai ser depositada na superfície dos agregados do horizonte B. Então, aqui nessa imagem, eu tenho na mão um torrão de solo. E o que a gente observa? Que ele tem uma feição esbranquiçada, né? Isso se chama, gente, serosidade, tá? O que é isso? É a argila que veio de cima para baixo e foi depositada na superfície dos agregados do horizonte B, né? Então, esse torrão que eu estou na mão aqui, a gente chama de agregado, né? E a gente teve a deposição nele aí de argilas vindas da parte mais superficial do solo, formando essa feição chamada serosidade, tá? Esse processo, o processo de argiloviação, ele é um processo necessário para a formação de nitossolos, por exemplo, né? A gente, para ter nitossolo, eu preciso ter esse processo de migração de argila. É um processo comum também em solos que tem o que a gente chama de gradiente textural, mas não é um processo necessário para a formação desses solos, tá? Não se preocupem com essas coisas, eu vou comentar melhor sobre isso mais para frente um pouco. Um outro exemplo de processo de transporte é a bioturbação. E aqui a gente tem o transporte pela fauna do solo de materiais da parte subsuperficial para a parte superficial, né? Então, é um movimento de baixo para cima da argila. Enquanto a argiloviação eu tenho o movimento de cima para baixo da argila, na bioturbação eu tenho um movimento de baixo para cima, tá? Existe um carregamento preferencial de argila em detrimento de areia e de silt, geralmente, tá? Porque a fauna do solo, ela, de forma geral, ela vai acabar transportando mais a argila do que a areia, né? E, inclusive, a gente, quando vai fazer coleta de solo, a gente não deve coletar muito próximo dessas áreas onde tem essas estruturas, né? Esses cupinzeiros e formigueiros, porque a gente pode ter aí um empobrecimento do teor de argila, né? Muito próximo aí a essas estruturas. Esse processo, ele é um processo que leva a uma certa homogeneização do solo. Então, a argila, ela tem uma tendência natural de descer com o movimento da água, né? Como a gente tem alguém que está pegando essa argila que desceu e colocando para cima, né? Ao longo de muitos mil anos, né, essas estruturas elas vão sendo desfeitas e essas argilas vão sendo incorporadas no solo de novo. Então é como se a gente tivesse todo o tempo. Então a argila está descendo, alguém está pegando a argila, está levando lá para cima e isso está sendo incorporado de novo. Isso vai fazendo com que a gente tenha um certo revolvimento do solo, que vai levar à homogeneização do solo, né? Então, solos que têm processo de bioturbação, dentre os seus processos de formação, são solos geralmente com uma aparência mais homogênea. Então, como latossolos, por exemplo, nitossolos, por exemplo, né? São solos que a gente olha e eles têm uma cara homogênea, a gente tem uma certa dificuldade de ver a divisão entre o horizonte A e o horizonte B desses solos, tá? Por quê? Porque a gente tem a ação aí dos processos de bioturbação. Então, pessoal, começa a perceber
que esses processos, eles vão imprimir no solo características, né? Que podem ser características que a gente consegue ver a olho nu, como a serosidade, né? Como essa questão do solo ficar homogêneo, ou podem ser características relacionadas também à parte química, à parte física do solo, que às vezes a gente não está vendo tanto aí a olho nu, né? Então, o solo é rico em óxido pela intensidade que ele teve de processos de transformação. Mas o fato é que a intensidade com que esses processos vão acontecendo vai determinando quais são as características físicas, as características químicas, biológicas, né, e morfológicas, mineralógicas aí dos solos que estão sendo formados. Bom, um terceiro exemplo de processo de translocação, que não é só translocação, né? Quando a gente fala de podisolização, a gente também tem uma parte aí que é processo de transformação. Mas uma parte é translocação, é o processo de migração de ácidos orgânicos de baixo peso molecular, né, dos chamados ácidos fúlvicos. Então, esses ácidos eles estão translocados, são transportados da parte mais superficial para a subsuperfície, né, juntamente com o ferro e com o alumínio. Então, essa descida, essa movimentação desses ácidos orgânicos, junto com o ferro e com o alumínio, né, vai ser chamada de podisolização. Bom, então, para finalizar essa parte de processo de formação, é importante a gente ter em mente que em todos os tipos de solo, a gente vai ter a ocorrência desses 4 grandes grupos de processo, tá? O que vai variar? Primeiro, vai variar os tipos específicos. Então, o processo de perda, por exemplo, os latossolos são solos muito intemperizados, são solos, né, mais antigos, né, digamos assim. O principal processo de formação de latossolos, os principais processos de formação de latossolos são processos de transformação, monocialitização, alitização e ferralitização, né? E processos de transporte, a bioturbação, que vai dar aquele aspecto homogêneo para esse solo, né? Mas a gente também tem muito processo de perda nesse solo, perda por lixiviação, principalmente. Então, qual é o processo específico de transporte que vai acontecer dentro de latossolos? Os processos de lixiviação são processos bastante importantes, né? No caso dos latossolos. E para os neossolos litólicos, que são aqueles neossolos que geralmente se formam na parte mais íngreme da paisagem? Os processos erosivos, né? Eles são mais importantes. Então, percebam que a gente tem grandes grupos de processos, mas esses grandes grupos, a gente tem eles acontecendo em todos os solos, mas em alguns solos a gente vai ter o predomínio de determinados processos específicos em detrimento de outros, tá? Além disso, né, além de variar os processos específicos que vão estar acontecendo para ter essa diferenciação dos solos, vai depender também da intensidade que esses processos vão estar acontecendo. Então, na classe dos latossolos, por exemplo, os processos de transformação eles são muito intensos, né? Na classe dos neossolos, nem tanto, né? Se a gente estiver falando de neossolo rigolítico, por exemplo, que são neossolos mais comuns em regiões um pouco mais áridas, né? Não está restrito a isso, mas são comuns nesse tipo de região. Geralmente a gente não vai ter tanto processo de transformação, né? A intensidade dos processos de transformação vai ser menor, bem menor, do que a intensidade dos processos de transformação nos latossolos. Então, a intensidade desses 4 grandes grupos de processo também vai variar. E isso vai fazer, essas variações, né, vão fazer com que a gente tenha, juntamente com os fatores de formação do solo, vão fazer com que a gente tenha aí os mais variados tipos de solos. Bom, pessoal, então nós terminamos esse primeiro vídeo, né? Nós fechamos a parte de processos de formação do solo e eu venho para conversar com vocês no próximo vídeo sobre os fatores de formação do solo, né? Tá aí a bibliografia que a gente vem usando para preparar as aulas, onde vocês podem encontrar um pouco, né, sobre o que a gente está conversando aqui nas aulas. Até mais!